Well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things what you're doing. In my head I paint a picture. Since I come home, all my body's been amazed, and I miss your ginger hair and the way you like the trace. What you coming over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over there to pray? Obrigada. Bem-vindas ao Fica no Lápis. Esse é o terceiro episódio da nossa jornada aqui. Se você aí tá perdido, não sabe o que é isso, sabe que tem alguns vídeos aqui, outros aqui na nossa descrição e você vai entender. Mas deixa eu explicar. Eu sou a Lorena do Lápis, essa é a Manu e essa é a Andresa da Fica Vai Ter Bolo. Elas organizam e assessoram casamentos. E a gente tá aqui reunido nesse domingo lindo de sol, aqui na Fazenda Santa Gertrudes, com uma plateia linda, para falar de casamento, e a gente tem convidadas especiais demais. E o que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está falando de casamentos que já aconteceram, e a gente tem noivas reais, eternas noivas, e a gente está dividindo experiências, está contando um pouquinho do que aconteceu, os pepinos, os episódios, o que foi mais legal, o papo do coração, tem muito amor aqui, também tem muita coisa bacana. Fica com a gente, e hoje, bom, o que a gente vai falar agora? A gente vai falar um pouco sobre experiências de cada uma, assim, né? Coisas que aconteceram pontuais no casamento de cada uma. Eu vou começar. Só explicar, quando a gente foi convidar as noivas, a gente pensou exatamente nisso, de ser uma noiva diferente da outra. Então, são características que cada noiva tiveram, que viveram no seu casamento, que a gente achou interessante passar para vocês, tá? Então, Fer, eu acho que como foi administrar o que vocês queriam para o casamento, você e o Mabi, com a expectativa da família de vocês? Eu acho que a gente voltou um pouquinho, a gente foi um pouquinho mais para lá, teve que adaptar, Sim, né? Foi um vai e volta, uma coisa louca, porque a gente começou, lembra, com 200 e tantos convidados. Primeiro que fazer a lista já foi difícil pra gente. A gente sentou, escrevia, tirava, colocava, tirava a gente, tentava cortar o máximo, mas não conseguia, daí tentava de novo. E aí, no final, a gente tentou diminuir o orçamento por causa de questão de orçamento mesmo, que quer fazer um casamento, todo mundo sabe que não é barato, né, gente? Então, a gente tentou diminuir para 100, mas aí a gente falou, não vai ser possível, a gente vai ter que excluir família, e família não pode ser excluída. Alguns e aí a gente... podem. Não, no nosso caso, não. Ai, que bom. Nossa família era querida, então não tinha como. E aí, no fim, a gente ficou com 200 convidados no final. E fora isso, teve as influências externas que começaram no início, quando a gente começou a procurar lugares para casar. Minha mãe tinha uma opinião, minha sogra tinha outra, meu pai queria uma coisa, minha avó queria que eu casasse na igreja, meu sogro falava, não, esse lugar nada a ver. E a gente ficava, ai meu Deus, e agora? Aí a gente sentou um dia, ele e eu sentamos e pensamos, o que a gente quer? Tipo, exatamente o que a gente quer. Porque se a gente for levar o que todo mundo quer em consideração, esse casamento ou não vai sair, ou alguém vai sair chateado, porque não vai ser do jeito de um ou do jeito de outro. Então a gente falou, não, vamos sentar e ver o que a gente quer. E aí daí a gente começou a pesquisar lugares sozinhos. E quando a gente veio aqui na fazenda, a gente não trouxe nem meus pais, nem os pais dele, nem ninguém. Veio eu, ele... E acho que as meninas, e aí a gente falou, não, é aqui. Eu já tinha vindo em um casamento aqui e já tinha amado, e ele também veio e amou o espaço, então a gente falou, é aqui, e já está decidido. No dia a gente fechou o contrato, já falou lá e falou, não, é aqui, já marca aí a data, 14 de novembro, pronto, fechado. E aí a gente voltou e comunicou os nossos pais. E aí, desde então, a gente decidiu as coisas por nós mesmos.
claro, sem magoar ninguém, mas assim, quando a gente precisava de alguma opinião, tinha alguma dúvida e tal, a gente ia até eles e perguntava o que eles achavam daquilo, mas fora isso, a gente que, a partir daí, decidiu, né? Eu lembro do episódio, Fer, da gente aqui na Fazenda Santa Gertrudes com a decoradora e a sua sogra. Tem como a gente colocar assim um arranjo bem grande assim? Que era uma coisa que eu não queria. Então, por isso mesmo, se eu tivesse deixado na mão dela fazer essa decoração, você imagina o que viraria lustres em todo canto. Mas hoje eu amo minha sogra, aliás. Ela é minha... Hoje ela é muito melhor. Ela é, tipo, minha melhor amiga. Mas na época a gente não era tão próxima, até porque a gente morava em cidades diferentes, então eu não convivia tanto com ela. E aí eu fiquei um pouco, assim, incomodada dela dar muita opinião. Assim como também eu ficava incomodada com a minha mãe. Queria fazer o que eu bem entendia, eu e o Mabi. Então, foi complicado, assim. Mas aí, no final, todo mundo entendeu e no dia foi tranquilo. Posso falar? É muito comum a imposição familiar interferir no estilo do casamento, no estilo do casal. Isso é muito comum. Provavelmente vocês têm algum episódio, ou estão passando por alguma coisa parecida com isso. E eu sempre falo que é muito importante ter sabedoria nesse momento, porque... e duas coisas, assim, empatia. Se colocar no lugar dos seus pais, dos seus familiares. Pensa que quando uma filha se casa, é como se eles estivessem se casando também. É a realização de um sonho para eles. Então, empatia, se colocar no lugar deles, escutar. E às vezes não só, tipo, estourar, ou então falar nada a ver isso, sabe? Às vezes é só escutar um pouco. E o que acontece é que pode rolar uma frustração quando o que eles estão planejando, o que eles estão sonhando, não é acatado, rola uma frustração. E aí, nesse momento, é preciso, depois da empatia, um pouco de jogo de cintura. Sabe? Pra você, uma coisa daqui, você segura dali, conversa, senta, vai. Porque acho que o momento que vocês sentam e conversam, falam assim, pai, mãe, esse é o meu sonho. Porque eu acho que tem muito disso. Quando eu estava na época da faculdade, às vezes quer fazer uma faculdade nada a ver, um curso nada a ver, mas quando você chega e olha pro seu pai e fala assim, esse é o sonho da minha vida, não, os pais geralmente eles dão 7 passos para trás e ficam felizes e começam a querer o sonho, né? Minha mãe, o sonho dela é que eu casasse noiva bolo, sabe? Princesa, coroa, Sim. Vestido rodadíssimo, igual ela. Mas isso não tem nada a ver comigo. Mas quando a gente foi na loja pesquisar vestidos, eu fiz isso por ela. Eu experimentei um vestido de noiva, vestido rodado, bolo, e eu não conseguia nem sentar e nem levantar. Era tipo, nossa. E daí ela falou, não tem nada a ver com você, né? Não combina com você. Depois que eu experimentei o que eu gostei e o que eu escolhi, ela falou, realmente, não tem nada a ver você com aquele vestido. Você ficou linda, maravilhosa, mas não. Eu vou ficar muito feliz você casando com esse que você escolheu, que tem a ver com a sua personalidade. Então... acho que é isso. Ficar esse recado pra... Gente, o que é o casamento afinal? Para pra pensar. É você, seu amor... uma celebração, seus familiares, e imagina no dia do casamento, tá brigado, ou tá de bico, ou tá de cara feia, ou tá numa situação, sabe, um sentimento ruim, eu acho que perde sentido. Então, com certeza, desafios e probleminhas e coisinhas aqui, outra acolá. Às vezes é legal realmente, tipo assim, se tem uma amiga que te coloca muito pra baixo, tal, tipo, dá uma distanciada, mas tipo, você tem os seus pais, seus familiares, escuta, tenha uma sabedoria pra saber lidar nesse momento e não esquecer o porquê que vocês estão se casando e pessoas, que as pessoas são as coisas mais importantes que a gente tem. E a gente mesmo, como assessoria, né, muitas vezes a gente recebe os pais nas reuniões de planejamento e muitas coisas que é uma dificuldade dos noivos, os pais passarem aquilo para os pais, a gente também ajuda nesse processo, né? Fazer os pais entender que não dá para ser assim, ou que a gente pode fazer mais ou menos e adaptar aquilo. Que vai ficar tão lindo quanto, Que vai ficar tão lindo quanto, porque a gente também, como assessoria, a gente fica ali no meio, né? A gente fica no fogo cruzado, muitas vezes, do que os pais querem, do que os noivos querem, porque eles passam pra gente em reunião isso, né? Ai, mas minha mãe queria isso, mas meu pai queria isso. E muitas vezes a gente senta em reunião e explica o porquê daquilo, o porquê disso, né? Já aconteceu situações com a gente que nós, como assessoria, a gente tem que ter esse jogo de cintura. A empatia,
né? De saber que é tão importante para os pais esse momento quanto para os filhos, mas também entender que é o sonho dos filhos, né? São duas pessoas ali que estão formando uma família, então eles também precisam entender. A gente, como assessoria, também ajuda nisso, né? Somos psicólogas, às vezes, também. E eu acho que no final, os pais ficam felizes, gente. No dia do casamento, tudo se resolve, assim. Por mais que, não era isso que eu queria, ou eu imaginava outra coisa, mas no dia é tão verdadeiro e tão bonito que os pais e quem era meio contra fica apaixonado. Não tem como, né? E abraça e acolhe o filho do jeito que é. Gra, por que o First Look foi uma opção para vocês, já que o formato, no geral, era um casamento super clássico? Na realidade, o First Look foi uma consequência, né? Porque quando a gente decidiu se casar, eu queria muito ter o pôr do sol para fazer fotos. E o Marcelo, a gente entrou aí, tá vendo? A gente sempre entra num debate, não adianta. É mesmo sendo a gente sentando para conversar, muitas vezes se decidindo, às vezes a noiva tem que ceder ou o noivo tem que ceder, né? E um ponto do nosso casamento foi que o Marcelo queria um casamento à noite, porque ele não via as pessoas chegando à tarde, enfrentando o calor e tal para o casamento. Ele queria um casamento à noite, mas eu queria fotos ao pôr do sol. E aí? Como que fazia para resolver isso? Aí a Manu nos sugeriu, né? Ela falou, olha, tem algo que as noivas estão fazendo que é super legal, mas algumas não gostam por quebrar a tradição, né? Que é se ver o noivo, somente ver a noiva na hora do casamento mesmo. Aí ela explicou tudo como funcionava, a gente falou, nossa, será? Se vê antes? Só que também, por sermos muito chorões, a gente falou, vai ser maravilhoso. Por quê? A gente vai fazer o First Look, vai chorar horrores. Chora. Todas as lágrimas, né? Isso. Vai borrar a maquiagem e tudo mais. Na hora da cerimônia, vamos estar plenos. Não vamos chorar, né? Duvido. Vai sair tudo lindo. Tá bom, aí a gente decidiu o horário, tudo certinho. Optamos por fazer o First Look e foi incrível. Eu até dou essa dica para vocês. Se vocês sentirem essa vontade, façam, que é incrível. É um momento tão lindo, é um momento de vocês ali, né? Ele tava de costas e eu cheguei caminhando por trás. E a hora que ele se virou, é um mar de emoção, porque eu não optei, não sabia sobre o traje que ele ia estar usando. Só que eu sempre dei um cutucãozinho, né? Porque eu achava lindo azul. Eu falei, ai, Marcela, é tão lindo azul, você poderia escolher, né? Fiquei cutucando. E ele não me contou qual a cor seria. E a hora que eu olhei, que eu vi que ele tava de azul, eu falei, que lindo! Aí a hora que ele virou, a gente... Foi um momento incrível, porque a gente pôde conversar, porque ele ficou o tempo todo lá, vendo a montagem, né, do casamento. Ele me contou um pouquinho como tava as coisas, a gente conversou e fizemos as nossas fotos. Só que a questão do chorar não adiantou muito. Gente, é produção, não é estoque, entendeu? Não é que acabou o estoque, produz. É só ver qualquer coisa, aquela árvore chora. Chora, que quem é pra chorar, vai chorar. Não tem jeito. E foi muito legal, porque a cortina tava fechada e eu tava super tranquila, né? Meu pai tava super nervoso e eu tava super tranquila, tentando passar a tranquilidade pra ele. E a hora que a cortina abriu, que eu vi ele lá... Nossa! Gente, não vou chorar. Produção de choro, lágrimas. Não sei. É a melhor sensação do mundo. É uma sensação incrível. Gente, passem por isso. Todo mundo do meu lado, eu falo, gente, casa. Casa, porque é lindo. E às vezes eu tô, assim, tem alguma noiva, né? Me pergunta, porque eu amo dar dica, você sabe, né? Nossa, eu amo palpitar. Aí a noiva tá assim, e tem alguma outra pessoa que se casou, eu falo, gente, é incrível, é lindo, é a melhor sensação do mundo. Só que tem pra noivas que não é. Assim, é algo normal. Aí a outra noiva vira e fala, nossa, mas pra mim foi tão normal. E eu falo, não, é incrível, vai, faz, que é lindo. E foi lindo e adorei fazer o First Look, foi incrível mesmo. Então, se vocês tiverem essa oportunidade, façam, que é lindo.
Agora é para Gabi. Você queria muito proporcionar uma experiência para os seus convidados e a decoração acabou se tornando uma prioridade, né, para você. E teve que ser adequada conforme o budget. Gente, quem nunca briga com o budget? Como em algum momento você achou que não seria possível? Em vários. Quando a gente definiu prioridades, foi muito engraçado. Foi a primeira reunião e logo você tem um orçamento e começa a ver o que é mais relevante para o casal. E aí a gente logo de cara já elegeu comida, bebida e música, né? Porque festa animada, comida boa, tem que ter bebida boa, então tá. Só que depois, quando você sai de lá e começa a ver suas referências, esses Instagrams, blogs... O Pinterest também, né? Pois é. Aí depois que você começa a ver, tem tanto... hoje o casamento tem um universo de opções. E aí você começa a ficar limitada pelo orçamento e, infelizmente, a decoradora que eu sonhava que ela ia realizar meu casamento, eu não consegui contratá-la. Aí eu fiquei naquela luta, até nesse ponto, até o meu noivo se envolveu. Ele falou, eu vou ligar para ela, eu vou chorar, eu vou negociar, ela vai se comover. Ela até se comoveu um pouquinho, mas não foi suficiente para encaixar. Aí eu pedi uma ajuda, nesse momento, uma ajuda muito grande para a assessoria, porque sem elas eu não ia conseguir pensar fora da caixinha. E aí elas me apresentaram uma outra opção, uma outra decoradora daqui da região, que, como é mais próxima, ia acabar se encaixando no que a gente tinha de orçamento. E para garantir que tudo aquilo que eu tinha sonhado ia sair do papel e ia estar no dia do meu casamento, eu me envolvi em cada detalhe. Então, eu fui escolher os móveis com ela, a gente escolheu as flores, as cores, e a gente fazia reuniões de horas e horas, e eu amei tudo isso. Foi uma parte muito legal do planejamento, que eu gostei de brincar, e foi exatamente para proporcionar, no dia do casamento, uma experiência diferente. Porque a gente já tinha ido em vários casamentos, nossos convidados provavelmente também em dezenas de casamentos, e a gente queria que marcasse, que tivesse um diferencial. Então a gente pensou, o buffet, o que vai servir? O que todo mundo vai gostar ou alguma coisa diferente que a gente provou e gostou? Não, vamos trazer uma coisa diferente, vamos proporcionar essa experiência. Então a gente pensou bastante nesse sentido e valeu a pena. Ficamos satisfeitos também com o resultado. A Esté. Como vocês decidiram que o mini wedding seria a melhor alternativa para vocês? Que é difícil, gente, escolher mini wedding. Difícil aguentar a lista ali, né? Então, na verdade, nunca foi uma das alternativas fazer um casamento para bastante gente. Nunca. Desde que a gente pensou em casamento, a gente pensava em uma coisa íntima para poucas pessoas, para gente que fazia parte da nossa vida, que estava com a gente realmente, que conhecia os dois. E, inclusive, a gente não conseguiu convidar nem alguns parentes, porque não eram próximos, porque a gente não tinha contato e tudo mais. Mas, quando a gente sentou para fazer a lista pela primeira vez, eu não sou de chorar, mas eu quis chorar naquele dia. E eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero mexer nessa lista. Eu falei para ele, vamos deixar aí e depois a gente vai ver. Ele falou, não, calma que a gente vai resolver. Aí eu fiquei naquela, eu não queria pegar a lista, não queria olhar a lista, porque eu não conseguia chegar no número que eu precisava. Não conseguia tirar ninguém. Aí corri pra Andresa, que eu tudo corria pra Andresa. Aí eu falei, Dre, o que eu faço? E daí ela me deu um conselho que ficou no meu coração, assim. E foi aí que a gente se norteou pra fazer a lista. Pense quando você for convidar uma pessoa, se você convidaria essa pessoa para visitar a sua casa, depois que você estiver casada. E daí, realmente, tinha gente que eu falava, eu gosto muito dessa pessoa, mas eu já não tenho tanto contato, ou a gente também ia mudar de cidade depois que se casasse. Eu acredito que o contato que a gente tenha não vai ser suficiente para permanecer tendo contato. Então, foi assim, quando a gente olhava, a gente falava, beleza, essa pessoa a gente ama, é muito importante pra gente, nós dois gostamos, temos muito carinho, mas a gente não vai conseguir convidar devido ao tamanho da lista. E aí foi muito engraçado, porque, assim, um mês, 2 meses antes, a gente foi convidada, acho que para 5 ou 6 casamentos, todos seguidos. E aí tinha gente que a gente falou, cara, eu nunca imaginei que essa pessoa me convidaria pro casamento deles. É gente que trabalhou com o Gui há anos em outra cidade e agora estava convidando. E a gente ficava assim, a gente tem que convidar essa pessoa porque a gente foi convidado. E a Andresa e Stephanie, se lembre, você não tem que convidar ninguém.
E aí eu pensava assim, nossa, mas a festa dessa pessoa foi para 250 pessoas. Se fosse para 60, teria me convidado? Com certeza não, porque eu não sou tão próxima dela assim. E aí a gente foi se norteando por isso. Mas a gente não se arrepende em nada, não tem ninguém assim. É claro que tem muitas pessoas que a gente gosta, que não estavam lá, mas não tem ninguém que a gente fala, nossa, essa pessoa faltou de verdade aqui, porque ela era muito importante para nós e ela não estava aqui. Porque no dia tava um ambiente assim tão aconchegante, tão de família, de amigos, de pessoas tão próximas. E o pessoal falava que assim que chegava já sentia que tinha uma atmosfera diferente, que tinha uma atmosfera assim de amor, que a gente tentou. Como a gente fez um mini wedding, a gente conseguiu focar nos detalhes, que eu fui muito detalhista. Então a gente conseguiu focar muito na decoração, a gente conseguiu muito cuidar de cada convidado, que a gente queria que cada convidado se sentisse abraçado por nós, se sentisse amado. E com uma lista menor a gente conseguiu, porque mesmo assim não sai barato, né? Fazer um casamento do jeito que você quer é caro. E foi uma delícia. Eu lembro que tem uma foto que a gente recebeu, que é o nosso xodó, que é uma foto no final, onde só sobrou eu, o Gui e os fornecedores. E até o garçom tava fazendo pose, assim, todo descolado. Porque a gente tava super entrosado, os fornecedores estavam entrosados, e parecia que todo mundo era amigo e se conhecia há um tempão. Então foi muito gostoso, assim. Eu não me arrependo de ter feito um mini wedding. Quando a gente fala que ela é detalhista, gente, conta o episódio da foto do vestido, dona Stephanie. O meu vestido, ele tinha não uma cauda muito grande, que não foi muito clássico, mas ele tinha uma caudinha. E aí eu vi uma foto, quando eu tava no altar, que eu tinha a impressão, hoje eu olhando as outras fotos, eu vejo que é o ângulo da foto. Eu tive a impressão que a minha cauda tava pra dentro do vestido, que ela não tava aparecendo. E quando eu vi aquela foto, eu chamei a Dre. Eu falei, Dre, eu não acredito. Isso, um tempo depois do casamento, tá? A cauda do meu vestido tava pra dentro. Será que eu não vou ter nenhuma foto no altar que minha cauda tá esticada? Esté, ela falava pra mim, as meninas arrumaram sua cauda. A gente arrumou, mas a gente não podia ficar mexendo em você, porque senão fica chato, você não consegue viver o momento. Eu falei, nossa, ela falou, você tem tanta foto linda, foto do pré-wedding, foto do first look, que a gente também fez. E eu tava encanada com a foto da cauda do meu vestido. Aí eu comentei com a minha mãe tava do lado, assim, no altar, sentada. Aí minha mãe falou assim, Stephanie, eu mexia tanto na cauda do seu vestido, mas você tava impaciente, você ficava dançando com o pé pra lá e pra cá, e a sua cauda ia entrando, mas eu arrumei várias vezes, então deve ter foto com a cauda certa. E eu encanei com cada coisa, até teve dos votos também. Eu escrevi meus votos, eu deveria ter escrito antes, mas eu escrevi um dia antes. Aí pra mim tava lindo, era aquilo, eu mostrei pra Dê, Dre, eu tinha escrito um, mas aí eu fiz outro, e é esse. E eu li meus votos. Só que daí meu noivo fez uns votos mó poéticos, assim, meu esposo hoje, né? E tava lindo dele, porque ele se inspirou num livro de casal que a gente tava lendo. E a hora que eu falei, gente, meus votos foram uma porcaria. E aí eu fiquei tão triste que depois do casamento, um mês, eu tava mandando mensagem pra Dre, você achou que meus votos ficaram feios? Eu devia ter escrito direito. Mandei pro videomaker, ele falou, Sté, se quiser você pode gravar por cima, mas era sua emoção no momento, foi o que você quis falar. E daí o Guilherme ficava me zoando, ele falava assim, o meu tava bem mais bonito mesmo. E daí eu lembro que um dia a gente tava chegando em casa, no apartamento, no estacionamento, e ele falou, o que você tá tão distante? Eu falei, eu tô pensando nos meus votos. Gente, eu já tinha voltado de lua de mel. Aí ele falou assim, não, mas seus ossos estavam bonitos, não sei o que, e começou a rir da minha cara. A hora que ele começou a rir, eu comecei a chorar, e eu geralmente não choro, nem no casamento eu chorei. A hora que eu comecei a chorar, ele desceu, veio me abraçar. Amor, pelo amor de Deus, seus ossos estavam lindos. Mas eu encanava com tudo, gente. Agora eu parei com isso já, tava tudo lindo mesmo. Gente, noiva sofre, né? Oh, meu pai, quanta coisa. Muito bom conhecer um pouquinho de vocês, e acho que essas histórias, algumas se repetem, algumas são muito únicas e exclusivas, provavelmente essa da cauda do vestido é só sua. E o próximo episódio aqui do Fica no Lápis, a gente vai falar um pouquinho sobre organização de casamento, fica com a gente. E se você tem aí alguma história muito legal pra falar, uma peculiaridade específica do seu casamento, pode comentar aqui que a gente vai adorar conhecer. E até o próximo! And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Watch you coming over. Stop me.